que meu coração é de papel. Não vá pensando, pois não é. Boa noite, eu sou a Bia. O nosso trabalho é sobre o processo de papel e celulose. Eu já trabalhei, eu fiz estágio em uma empresa de papel e celulose. Então, assim, eu acredito que é um tema que eu já tenho um pouco de conhecimento, então isso facilitou um pouco da montagem do nosso trabalho, da interação do grupo em si. O nosso grupo ele é composto por mim, pelo Diego, o Renato e o Felipe. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe e o tema do nosso grupo é o processo de fabricação do papel e da celulose. Vou começar falando um pouquinho da história do papel. A celulose já era usada em 105 d.C. na China. O seu inventor, também chinês, era Tsai Lun. Na época, eles não tinham ideia do que era em si o papel, mas seu uso já era empregado. Eles já escreviam em algo. Para produzir esse material, era um processo caseiro de mistura de casca de árvore, retalho de roupa e algumas fibras vegetais. Depois disso, ela era triturada e umedecida, formando uma pasta que eles colocavam para secar. Aí, depois de seca, virava o papel que eles tinham na época. Só em 1838 a celulose foi descoberta pelo químico Anselme Payen, que determinou a sua fórmula química. Com o tempo, a exploração da celulose foi se aprimorando e só em 1870 foi produzido o primeiro termoplástico de celulose. Boa noite, professora, tudo bem? Meu nome é Diego, eu vou falar um pouquinho sobre a produção de papel e celulose no Brasil. Então, o Brasil é o segundo maior produtor de papel e celulose no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, quando falamos em exportação desse tipo de produto, ele é o maior exportador mundial. Por quê? Cerca de 30% apenas da produção de papel e celulose é destinado ao nosso mercado interno, sendo que os outros 70% são exportados, tendo como principal destino os mercados chinês, europeu e estadunidense. Um outro dado muito importante que podemos observar está relacionado ao plantio de árvores com fins industriais. Somente o segmento de papel e celulose corresponde a 61% de todo o volume de produção desse segmento, sendo que todos os demais itens, como painéis de madeira, pisos laminados, produtos sólidos de madeira, enfim, todos os outros itens somados têm um percentual de apenas 39% desse segmento. Então isso evidencia a importância desse setor à economia nacional. Olá pessoal, olá professora. Eu vou estar falando então de tipos de produtos e tipos de celulose produzidos no Brasil. Tipos de produtos. A celulose serve como matéria-prima para diversos tipos de papéis: fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorventes, enchimentos de comprimidos e espessantes e estabilizantes de alimentos industrializados, como hambúrguer e queijo ralado, adesivos, bicombustíveis, materiais de construção, entre outros. Tipos de celulose produzidos no Brasil. No Brasil, produzimos e fornecemos 3 diferentes tipos de celulose: fibra curta, fibra longa, pinos e fluff. Fibra curta. Ela tem menor resistência, com alta maciez e boa absorção. Essas fibras são ideais para a produção de papéis, como os de imprimir e escrever, e de fins sanitários: papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos e sedas artificiais. Fibra longa. É utilizada na fabricação de papéis que demandam mais resistência, como os de embalagem e nas camadas internas de papel cartão, além do papel jornal. Fluff, fabricado em larga escala pela primeira vez no Brasil a partir de fibras longas de pinos. Pode ser utilizada em produtos higiênicos, tais como absorvente feminino e de incontinência, fralda infantil e adulta, protetor diário, lenço umedecido, entre outros.
Sua produção foi pensada para fornecer a estabilidade, a homogeneidade e a qualidade que o segmento requer, conferindo as melhores propriedades ao produto como baixa energia de desfibramento, alta capacidade e velocidade de absorção, retenção de líquido e uniformidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de fabricação. Eu vou explicar um pouquinho de cada etapa para vocês entenderem, tá? Bom, a madeira, ela sai da área de plantio e vai para a fábrica sem que tenha uma padronização. Então, assim, ela pode ser com cascas, sem cascas, com toras de diferentes diâmetros, então ela não tem um padrão. Chegando na fábrica, essa madeira ela é levada ao picador, né? Onde lá elas são descascadas e aí elas vão ser transformadas em cavacos. O que são os cavacos? São os pequenos pedaços de madeira. Esses cavacos eles já têm as dimensões definidas pelo próprio picador, então são pedacinhos assim, eu acredito que seja de uns 10 centímetros, tá? E aí eles vão ser processados pelos digestores. Nada é desperdiçado. As cascas que foram retiradas, elas são armazenadas e depois elas vão servir para gerar energia térmica. Então, depois de padronizado, o que acontece? Os cavacos eles vão ser estocados e aí eles vão seguir para os digestores. Bom, na segunda etapa, os cavacos eles são introduzidos nos digestores, né? Então eles saem da parte do picador e vai de esteira bem grandona e desce, né? Eles são introduzidos no digestor. Lá são adicionados reagentes hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio para que o processo da polpação se inicie. Então, ou seja, para que no final esse cavaco ele seja como se fosse uma polpa, sabe? Tipo uma banana amassada, ele fica até da mesma corzinha, meio amarelinho, meio marrom. Bom, aí a partir dessa ação que é introduzido os reagentes, a celulose ela é desprendida da lignina e da hemicelulose, que são propriedades da celulose muito importantes. Aí esse processo químico, que consiste nessas reações químicas do cavaco da madeira, faz com que a lignina ela seja dissolvida e a celulose ela seja liberada como uma massa marrom, como eu falei agora anteriormente, que ela fica como se fosse tipo uma banana amassada mesmo, sabe? Aí a temperatura é mantida elevada, fica em torno de uns 170 graus mais ou menos, e aí os cavacos eles vão ser cozidos. O cozimento ele costuma durar entre 120 minutos, mais ou menos, fazendo com que essa lignina reaja com os reagentes e a polpa da celulose seja separada. Aí essa massa ela passa por um processo de lavagem nos tanques, passam nas peneiras, nas centrífugas, para retirar todas as impurezas sólidas que sobraram. O digestor é como se fosse uma panela de pressão. Vamos supor que está cozinhando feijão. Quanto mais tempo a gente deixa, mais mole o feijão vai ficar e mais escurinho aquela água vai sair, aquela polpa, né? Porque o feijão, se você deixar muito, ele vai ficar molengato. Se você conseguir amassar, ele fica bem, tipo uma polpa mesmo. Então, o digestor é basicamente uma panela de pressão onde ele vai cozinhar os cavacos para a gente obter o resultado. Passado essa etapa, que essa massa ela passou por um processo de lavagem, passou pela peneira, centrífuga e retirou toda aquela impureza sólida que havia nela, essa polpa ela vai passar para a etapa de branqueamento, que né, é mais uma etapa química, onde vai ser adicionado nos tanques o peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro, se eu não me engano, oxigênio, hidróxido de sódio também. Para quê? Para melhorar as propriedades da celulose. O objetivo do branqueamento é tratar a celulose para que ela saia de lá mais alva, mais branca, né? E esse processo ele depende muito do cozimento, porque quanto menor a quantidade de lignina, menor será a necessidade dos reagentes de branqueamento. Então, tipo assim, no processo de cozimento, vai desprender todas aquelas propriedades da celulose que eu te falei.
tanto lignina quanto hemicelulose. Então, quanto menos tem a quantidade dessas propriedades, menor será a necessidade da gente colocar mais reagente químico. Aí, após a etapa de branqueamento, ela passa pela etapa da secagem, né? Onde a polpa ela sai da secagem com um teor bem alto de umidade. Aí ela é levada para uma mesa plana. Lá tem uns ventiladores assim nessa área para ajudar a controlar essa umidade. E aí uma máquina transforma essa polpa em uma folha bem reta, contínua, né? Lisa. Durante esse processo, a gente espera que a celulose atinja o equilíbrio dela, né? Em relação à umidade, que geralmente é 90% de fibra, 10% de água. Passada essa parte, eles tiram essa folha, né, levam até a parte da qualidade do laboratório para verificarem questão de alvura, se tem alguma sujidade na folha, porque com a ISO 9001, que é o padrão de qualidade, a gente quer atender as especificações do cliente, né? Então, tipo assim, tem cliente que quer uma qualidade X da celulose, tem cliente que já não liga para essa qualidade X. Tem cliente que quer uma qualidade menor. Então, assim, vai passando pelo processo lá da qualidade para a gente atingir. Aí, após a etapa da secagem, tudo bonitinho, vai para a parte da expedição, né? Que é onde as folhas de celulose elas vão ser embaladas, cortadas em pedaços menores, né? Elas vão ser distribuídas em fardos. E aí elas vão ser transportadas para os caminhões, navios de carga, enfim. Para levar uma transformação positiva para o mundo, é preciso abrir caminhos. É esse espírito que move a Nova Suzano. Uma marca que hoje carrega o melhor da união de duas grandes potências do setor de celulose e papel, somando ativos, ideias, talentos, possibilidades e o objetivo de ser melhor a cada dia. Tudo isso está presente em cada muda de eucalipto plantada e é transportado para a vida de 2 bilhões de pessoas pelo mundo, em produtos utilizados na saúde, higiene, cultura, educação e em muitas outras aplicações. Um cuidado que vai de ponta a ponta, atendendo com segurança clientes de diversos setores e diferentes tamanhos, em todos os cantos do Brasil e em mais de 80 países. Essa estrutura robusta, com uma presença geográfica estratégica, resulta em uma receita líquida de 8,7 bilhões de dólares ao ano. São 11 unidades industriais espalhadas pelo Brasil, conectadas com áreas de plantio próximas às nossas operações, que permitem um raio médio reduzido. Toda essa complexidade é atendida por uma robusta malha logística com modais marítimo, ferroviário, rodoviário e uma capacidade de abastecimento diversificada. Além disso, contamos com escritórios e centros de distribuição na maioria dos estados brasileiros e em quase todos os continentes. Somos um time de mais de 35 mil colaboradores trabalhando para encontrar novas aplicações a partir da nossa base renovável. Para isso, contamos com uma área total de mais de 2 milhões de hectares, sendo que em mais de 1 milhão plantamos eucaliptos para colher soluções positivas de uma matéria-prima sustentável. E cerca de 900 mil hectares são destinados à conservação, sempre trabalhando em parceria com comunidades locais, valorizando as culturas regionais e o diálogo com stakeholders. A solidez das nossas operações é resultado do nosso alto nível de governança corporativa, que ajuda a conquistar a credibilidade do mercado. Esse é só o começo de uma transformação liderada por uma empresa global, feita por gente que inspira e transforma, que trabalha para gerar e compartilhar valor e que acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. Suzano.